Então você trabalha muito e não tem o resultado desejado? Trabalha cada vez mais e está sempre sobrecarregado? Esse vídeo é para você que já é empreendedor ou que quer empreender e quer ter mais resultados com menos trabalho. Fica tranquilo porque eu não vou apresentar nenhuma fórmula mágica e muito menos te vender algum curso. Eu vou falar de coisas práticas e realistas baseadas na minha experiência e observação. Vamos lá então. Para desenvolver o tema, eu quero apresentar 3 tipos ou níveis de empreendedor. Número 1, o empreendedor raiz, aquele que faz tudo. Varre o chão, passa o café, atende o cliente, faz as compras e até o marketing. Esse é um estágio necessário e muitas vezes inevitável. Quando a gente começa um negócio sem ter dinheiro, é claro que a gente precisa passar por esse tipo de coisa. E essa é a realidade da maioria dos empreendedores brasileiros. Que fique claro aqui que eu não estou invalidando nada, mas simplesmente eu quero o seguinte: a visão que você deve ter para crescer financeiramente é ter mais tempo para fazer o que você quiser, evoluindo o seu negócio. Então vamos para o modelo número 2, o empreendedor camisa 10. Nesse modelo, o empreendedor já conta com colaboradores, mas ainda assim, o dono do negócio está fortemente preso na execução dos processos. O que eu quero dizer? É que muitas vezes ele é o melhor vendedor da empresa, ele é o camisa 10, a empresa não funciona sem ele. Se ele se ausentar, para tudo. A equipe não consegue tomar uma decisão sequer sem consultá-lo. E isso é bastante problemático, porque apesar da empresa já ser maior do que no modelo anterior, é comum que no final do mês o que sobra ainda é muito pouco. E o mais preocupante, ele não tem tempo, porque está sempre trabalhando e comumente trabalhando mais do que os seus próprios funcionários. Agora eu vou apresentar o terceiro tipo, o empreendedor gestor. E na sequência eu vou explicar como que a gente pode passar por todos esses estágios e ir além. O gestor, como o próprio nome diz, administra o negócio. Ele gerencia os processos. Ao invés de usar o seu tempo executando tarefas, ele capacita, ele treina a sua equipe para realizar essas diversas partes que compõem o seu negócio. Isso não significa que ele não trabalha, tá? Mas sim que ele está trabalhando de uma forma mais inteligente. Porque pensa comigo, quem tem a visão do negócio? Quem sabe aonde quer chegar? Quem sabe os objetivos? Isso é papel do dono e não dos funcionários. É claro que essa visão deve sim ser compartilhada e ser muito clara para toda a equipe. Mas o capitão do navio deve ser você. Então imagina, como que o seu navio pode chegar ao seu destino se você, o comandante, fica o tempo inteiro trabalhando arduamente, limpando o convés, ao invés de comandar a sua equipe. Beleza, a teoria é bem interessante, mas nesse momento talvez você esteja se perguntando: como que eu vou ter uma equipe? Como que eu vou contratar funcionários se não sobra dinheiro nem para mim? Eu vou compartilhar aqui o que eu considero como manobras interessantes, especialmente quando a gente não tem dinheiro sobrando. Em primeiro lugar, você deve ter o conhecimento para atender a sua clientela. Você é o seu primeiro funcionário e deve servir como modelo para todos os outros que trabalharão com você. Outra coisa é que muita gente reclama que não encontra pessoal capacitado para trabalhar. Mas eu acredito que a gente pode ensinar, treinar esse funcionário e fazer com que ele siga o nosso modelo. Na maioria das vezes, é mais fácil modelar uma pessoa sem experiência do que contratar alguém com anos de trabalho e que eventualmente não vai se encaixar no nosso negócio e que com certeza custa mais do que um ajudante. Existem outras coisas que muitas vezes o empreendedor erra também, querendo economizar. E eu mesmo já fiz muito disso, que é fazer alguma coisa para não pagar os outros. Eu vou contar um exemplo do que eu já fiz. Uma vez eu precisava pintar a fachada do meu negócio. Eu tinha acabado de mudar de prédio, da minha loja, e aí eu precisava fazer isso. Eu já pintei algumas vezes parede na minha casa e falei, vou dar conta de pintar a fachada, né? Mas as paredes da fachada tinham uma textura e eu nunca tinha pintado uma parede com textura. Em resumo, eu fiquei num final de semana por algumas horas pintando e estava ficando horrível. E no final, eu tive que chamar um pintor, porque não teve jeito. Eu não sou um profissional da área. Outra tarefa que é muito comum que alguns querem fazer é a contabilidade. E eu acho excelente você entender da contabilidade. Você tem que entender, mas executar eu acho uma perda de tempo, porque você não é um contador.
você tem que tocar o seu negócio. Em suma, o seu tempo deve ser gasto com atividades que aumentem o seu faturamento. E tudo que você puder terceirizar de alguma forma, deixando pessoas especializadas realizarem, é favorável, porque o tempo que você gastaria com isso deve ser empregado em algo que efetivamente traga mais resultados para a sua empresa. Agora eu vou falar de um outro ponto que a grande maioria ignora e é aí que você se diferencia e realmente consegue chegar na excelência, que é a otimização de processos. Durante a minha vida toda eu observei as coisas ao meu redor e tentei pensar, será que não tem um jeito melhor de fazer isso? Desde o lado que você coloca o papel higiênico no suporte, porque se você não sabe, tem um lado certo. Até procurar teclas de atalho para agilizar o trabalho no computador. Se você não lembra, tempo é dinheiro e quanto mais rapidamente, mais eficientemente você conseguir executar o seu trabalho, mais dinheiro em menos tempo você obtém. Então, ao invés de usar todo o seu tempo executando coisas, você deve observar, pensar e otimizar os processos. Outra coisa ainda é que às vezes o uso de uma ferramenta, que obviamente vai te custar algum valor para comprar, vai te gerar mais dinheiro, porque você consegue fazer mais em menos tempo. Isso vale para maquinário, software, tecnologia em geral. Continuar fazendo as coisas como você sempre fez pode ser um atraso para o seu progresso. Analisar e otimizar devem ser as suas principais funções. Isso você pode ensinar para os seus funcionários todas essas técnicas, de forma que o tempo de trabalho deles também gere mais lucro. Eu vou resumir tudo aqui então. Primeiro, você tem que se capacitar, você é o modelo. Depois, contratar um ajudante e capacitá-lo também. Contratar mais funcionários conforme o seu faturamento cresce. Delegar funções e dar autonomia para a sua equipe realizar os processos sem a sua intervenção contínua. Focar na gestão e não na execução. Otimizar incansavelmente até que a sua empresa se torne uma máquina que funciona sozinha. E no final das contas você consegue ganhar muito mais dinheiro e trabalhar muito menos. Lembre-se, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Aplique essas ideias que eu garanto que vai dar resultado. Sucesso para você e até o próximo vídeo.